Bolhas. Bolhas são uma coisa muito poderosa quando se trata de limitar você, mas também de encher você de conhecimento. Eu tenho o privilégio e também todas as dificuldades que vêm com isso de estar sempre viajando de uma cidade para outra. Eu tô sempre ora numa cidade pequena, ora numa cidade grande. E eu noto que na cidade grande é natural que as pessoas sejam mais abrasivas e menos abertas, elas são mais fechadas. Já na cidade pequena é totalmente diferente. As pessoas dão bom dia na rua, elas te passam por ti e te cumprimentam. É estranho não cumprimentar, na verdade. Como você acha que isso afeta os relacionamentos? Como você acha que isso afeta a relação entre os homens e as mulheres, os namoros, o momento que as pessoas se conhecem? Isso tudo são bolhas. Se eu não expandisse os meus horizontes, se eu não soubesse como é num lugar e em outro, talvez eu achasse que a vida é de uma maneira, quando ela poderia ser de outra. Eu acho que se me perguntasse quando eu comecei a fazer vídeos se um dia eu ia estar falando de Red Pill, eu ia dizer que era impossível. Mas agora que ah, ficou super conhecido esse ocorrido com o sujeito da Campari, né? Que agrediu a mulher dele e tá se comportando agora durante. Eu acho que a gente ainda tá no julgamento, eu não sei se ele já foi condenado ou não, mas tá se comportando de maneira bem questionável. Eu acho que dá pra fazer uma reflexão sobre isso, porque eu acho que tem um assunto mais sério do que essa polêmica a ser discutido. O movimento Red Pill sempre teve essa ideia de falar verdades para homens ou falar verdades para as pessoas, coisas que não são normais de serem ditas na sociedade. Daí que vem a referência ao Matrix, né? A pílula vermelha, a escolher a verdade e não o conforto. Uma ideologia focada em verdades desconfortáveis que vão acordar você. Isso eventualmente tocou muito em relacionamentos, em questões sobre masculinidade e eventualmente trouxe também muito a ideia de o que é ser homem, o que é ser um homem, o que é um homem de valor na sociedade, isso é muito discutido também. Indo por esse caminho, a gente começa a definir muito papéis e grupos grandes, os homens aqui, as mulheres ali. Um homem de verdade faz isso, uma boa mulher faz aquilo. Esse tipo de homem não presta, esse tipo de mulher não presta. O que eu vejo é que me parece que a internet separa os gêneros, cria uma guerra dos sexos, nos coloca um contra o outro. O que me parece é que quando você cria uma cultura de falar para os homens as verdades sobre as mulheres, as verdades sobre os relacionamentos, mesmo que seja com uma boa intenção, você coloca os homens num time onde eles estão por si só. E quando você também começa a colocar os homens na mesma categoria que pessoas que agrediram uma mulher, ou começa a achar que ah, quando homens querem pensar sobre masculinidade, tudo vira um movimento machista, ou eventualmente eles vão querer virar manipuladores e tirar vantagem de você, ou até ser pessoas questionáveis que podem acabar te agredindo. A gente fica escutando essas narrativas e a gente separa as pessoas em dois times. Vai ter muitas mulheres que vão olhar para esse caso do sujeito que agrediu a mulher agora e vão reforçar na cabeça delas que homem é uma coisa a ser temida e ter cautela ao redor, uma coisa que não presta. E alguns homens são mesmo. É necessário ter esse cuidado com o tipo de homem que você está se envolvendo, mas esse não é o ponto aqui. O ponto é que
Ninguém está tentando realmente se entender. A gente está tentando, na verdade, só ganhar alguma coisa. O homem tentando aprender a ter alto valor na sociedade porque ele quer o quê? Ele quer ser atraente, ele quer sexo, ele quer relacionamentos, e não tem nada de errado em querer isso, mas quando é que você vai parar para tentar entender o lado feminino? E as mulheres também vendo esses homens frustrados com a vida, frustrados com os relacionamentos, com as dificuldades de encontrar uma mulher, de ser um homem, de encontrar uma mulher que goste deles por quem eles são. Você vai ver isso e colocar eles tudo na mesma caixa do sujeito que agrediu a mulher ou do sujeito que está ficando cada vez mais extremista e sem questionar por que que tem tantas pessoas ficando cada vez mais extremistas. Por que que tem tantas. Ah, por que que as mulheres estão tendo cautela ao redor dos homens? O que está acontecendo? Eu acho que o maior problema disso tudo é quando a gente começa a criar grupos, os homens contra as mulheres, e isso faz com que a gente veja eventualmente os relacionamentos de forma superficial e de forma. Como é que é o nome? Isso é desumanizante. Isso Isso faz com que a gente veja relacionamentos de forma transacional, como se eles fossem uma compra mesmo. Eu te dou algo, você me dá algo em troca. Eu te dou dinheiro, você me dá um produto. É quase nesse nível. Isso aqui não é sobre ser inocente e achar que você pode ser a pessoa mais tosca do mundo, que todo mundo tem que te amar, ou que alguém vai ter que te aceitar do jeito que você é. Não é sobre não melhorar quem você é, sobre não ser uma pessoa melhor. Isso é sobre humanidade, é sobre conexão humana, é sobre evitar a guerra dos sexos. O que eu vejo aqui é que claramente existe uma questão de papéis. A gente fica imaginando o que seria ser um homem ideal ou uma mulher ideal. Muitas vezes nós tentamos fingir que não temos corpos diferentes, que o corpo de um homem não é diferente do de uma mulher, que somos todos fisicamente iguais. Eu acho que não dá para ignorar que somos diferentes nesse quesito. Mas agora tem a questão da sociedade, onde o que que isso significa? E daí que somos diferentes? Tem alguma coisa aí mesmo ou na verdade não muda nada e é só um monte de carne? Me parece que alguns homens adoram papéis tradicionais de masculinidade, adoram prover, adoram trabalhar fisicamente, adoram fazer as coisas que envolvem a parte mais física e densa da coisa. E alguns não, alguns simplesmente não são assim. E algumas mulheres a mesma coisa serve. A questão é, existe um dever? Nós devemos agir da maneira X ou Y? A nossa natureza dita quem nós devemos ser? A verdade é que a humanidade, ela tá. A humanidade está meio que amaldiçoada a ter algumas perguntas que nunca vão ser respondidas com certeza. Qual é o sentido da vida, por exemplo? Essa daí não vai parecer uma resposta que responda a todo mundo. Uma resposta que agrade a sociedade inteira. Mas o ponto aqui é que nós, homens e mulheres, a humanidade, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos juntos nessa dúvida eterna, nessa jornada mágica que é a vida. E esses influenciadores, esses grupos que falam sobre o sexo oposto, sejam homens falando sobre o sexo oposto ou mulheres falando, não importa. Eu não estou de nenhum lado aqui. Eu sou só mais um homem, só mais um ser humano tentando entender a vida também. Mas o que essas pessoas acabam fazendo é que eles acabam pondo o sofrimento deles e as coisas que eles veem no mundo
como um guia, de certa forma. Eles acabam polarizando a situação. E daí tá na internet, né? Estando na internet, as pessoas é como se fosse outro mundo, é como se fosse outro lugar que você vai lá e você esquece um pouco da vida real. E de novo, isso aqui não é sobre passar pano pra ninguém ou justificar defeitos. Isso aqui é sobre dizer pra você não se polarizar por causa da opinião de pessoas na internet, por causa da opinião de grupos que vão falar pra você que os homens hoje em dia estão assim, as mulheres hoje em dia estão assim, que homens não prestam, que mulheres são todas vagabundas que querem o seu dinheiro. Você tem que tentar olhar para relacionamentos com mais humanidade, porque eles são uma das coisas mais humanas que existe. Isso toca em assuntos muito profundos para nós humanos: solidão, isolamento, um sentimento de ter um monte de gente ao teu redor, mas ninguém tem você, né? Você pode gostar de todo mundo, mas e todo mundo pode gostar de você, mas quem é que você ama? Quem é que com quem você se preocupa e quem está se preocupando com você? Um sentimento que muita gente sente, mas não fala sobre. É uma coisa complicada de falar, uma coisa sensível. Em geral, eu acho que homens e mulheres andam se polarizando muito na internet. E eu não vou dizer que isso me preocupa, porque a sociedade sempre toma seus rumos, ela sempre vai muito para um lado e daí depois solta para o outro. E às vezes isso eventualmente encontra uma harmonia no meio, às vezes não. Eu não tenho como mudar realmente os rumos das coisas, mas isso me deixa um pouco triste quando eu vejo meus amigos se polarizando por essas coisas. Quando eu vejo as pessoas ficando mais fechadas para oportunidades novas, quando eu vejo, por exemplo, homens colocando na cabeça deles que mulheres são esses seres serpentinos que só querem ah, só querem ou dinheiro ou status, ou quando mulheres colocam na cabeça que homens só querem sexo. Quando as pessoas não olham para o outro lado, isso me deixa triste. Eu lembro que eu tinha feito um vídeo que eu tenho muito orgulho e que pegou, acho que só 30 visualizações, o que fazer o quê, né? Acontece. Mas é um vídeo sobre o amor e sobre não perder a esperança no amor. Eu acho que eu fiz esse vídeo pelo mesmo motivo que eu tô fazendo esse daqui. Eu já amei nessa vida. E foi porque eu amei que eu acho que o amor é uma das coisas mais mágicas dessa existência. Eu acho que é talvez, o mais próximo que a gente vai chegar do paraíso na Terra é realmente amar alguém e ser amado de volta. Então, esse assunto é muito sensível para mim e muito importante. E quando eu vejo pessoas entrando em ideias superficiais que podem acabar fechando eles pro amor, fechando eles pra aventura da vida, eu sinto por essas pessoas. Eu fico pensando, nossa, eles vão perder essa coisa maravilhosa. E o pior talvez seja perder essa coisa maravilhosa e achar que entendeu tudo, e achar que sabe tudo, e fechar a cabeça. Eu acho que talvez isso seja o pior de tudo. Talvez nem seja o pior, a experiência pior, mas com certeza o mais trágico. No final das contas, a gente talvez nunca entenda o amor, a gente talvez nunca entenda o que é ser homem ou o que é ser mulher. Esse vídeo não vai te responder muita coisa.
mas esperançosamente ele vai falar com você. Ele vai talvez te fazer pensar, talvez te fazer tomar algumas decisões. Eu não sei. Eu não sou pretensioso. Talvez você veja esse vídeo e que se dane, que não concordo com nada, nem entendi. Talvez não faça sentido para você. Mas eu acho que é sobre isso, sabe? Sobre essa dúvida eterna, a gente tem que ter curiosidade e abertura, porque as respostas talvez nunca venham, mas não é sobre não é sobre o ponto que a gente quer chegar, é sobre a jornada até lá, é sobre a experiência, é sobre a vida, entende? A gente não, quando a gente fala sobre a vida que a gente quer viver, a gente não vai direto para a morte, né? A gente não fala da morte, a gente fala da vida. E é preciso viver para morrer. Eu gosto de uma abordagem que é ver a vida não necessariamente como uma criança, mas sim como um adolescente, um eterno adolescente. Não significa imaturidade eterna, tá? Mas o que eu quero dizer é que o adolescente ele tá naquele ponto perfeito entre inocência e vontade de entender as coisas e de cair em desilusões e depois cair em ilusões novas e realmente se aventurar, sabe? O adolescente está cheio de elan. Elan, né? Código para hormônio. Mas enfim, é isso que eu quero dizer, sabe? Uma disposição para com a vida, logo uma disposição para com o amor, uma disposição para com o sexo oposto e para não ficar fechado em bolhas e ideias que talvez não sejam realmente suas, talvez sejam mais culturais ou até mesmo digitais, até mesmo de um ambiente digital que não reproduz a realidade. Vá viver a vida, experiencie, viva tudo o que tem para viver, toma os tapas na cara da vida, os baldes de água fria, sofre e também seja feliz também depois, ou antes, ou tanto faz, mas passa pela montanha russa emocional, não tenha tanto medo de sofrer, nem medo de ser feliz.